no período salazarista e já depois do Marcelo Caetano, que foi o sucessor, eu estava em Lisboa estudante de medicina. E então, assim, um momento forte daquele regime, que bem caracterizava bem o regime, e que se passou comigo, foi na época depois de maio de 68, as organizações de estudantes, as associações, faziam reuniões pela democratização do ensino e contra a guerra colonial. E então havia aquelas manifestações que se fizeram ali no campus universitário, onde havia o Hospital de Santa Maria, de um lado, e depois mais a cidade mais nova ali, que foi edificada nos anos 30, que era a Faculdade de Direito, a Faculdade de Letras e a Reitoria. E ficava assim num retângulo, aquilo bem enquadrado, e aí é que fazíamos então pequenas manifestações de estudantes ali da cidade universitária, e aí veio a repressão, que naquela altura foi, lembro-me bem, uma vez, foi a polícia a cavalo. Ora, para dizer porque é que a polícia veio a cavalo por ali, porque naquele tempo, é uma anedota assim, aquilo ficava assim mais afastado do centro, onde havia também o estádio universitário, aquela zona ali, havia rebanhos de ovelhas a pastar. Só para ver aquele contraste, não é? Havia sempre o mesmo pastor com o rebanho de ovelhas que passava por aí. Portanto, era para ver que aquilo tinha um espaço grande. Então, nós ali, era fácil, a polícia a cavalo, a GNR, a Guarda Nacional Republicana a cavalo, era fácil acercar-nos, então cada um fugiu para o seu lado. O outro momento assim mais, digamos assim, mais forte, foi que, portanto, em abril de 69, mais ou menos, foi quando foi essa manifestação. E acho que foi depois, já no mês de dezembro, que houve os chamados convívios, piqueniques, que fizemos na cantina universitária, que era a única cantina que havia. Agora já há mais outras, mas naquele tempo era aqui, ficava mesmo no campus universitário. Então fazíamos aquele comício que era também pela democratização do ensino, contra a guerra colonial, havia canto, ouvia-se música do Zé Afonso e do Luís Cília. Ainda me lembro bem que uma das canções era Menino do Bairro Negro, do José Afonso. É uma canção muito bonita. Onde não há paz, onde não há pão, não há sossego. Menino do Bairro Negro. E do Luís Cília, que também era um cantor da música de intervenção, e que esse era o Canto do Desertor, ainda me lembro, a malta toda entusiasmada. E então os militares, há um momento assim que estávamos todos entusiasmados e a falar e a ouvir música e tudo, e alguém fez: os militares estão a cercar a cantina e não sei o quê. Então pronto, um pequeno pânico, assim, meio pânico, porque os militares iriam cercar a cantina, mas eles realmente respeitaram e não entraram dentro, mas viu-se realmente que eles estavam cercados. Depois do momento de pânico, e alguns diziam: não, nós resistimos aqui, não sei o quê, e outros: não, e outros: bem, se calhar é melhor ver o que é que eles vão fazer e negociar. Então eu fui com outros, né? Foi uma delegaçãozinha aí de 5 ou 6, fomos encontrar o comandante, o capitão lá, e ele ficou fora, assim, a gente foi lá, e ele o que é que estão a fazer? Isto está proibido, tenho ordens para dispersar. Nós estamos a falar de assuntos da universidade, que nos dizem respeito, democratização do ensino e coisas assim, só falamos nisso assim, né? E então esse capitão disse-me assim, na conversa, disse-me assim: olha, eu compreendo, eu até tenho um filho na universidade, e compreendo o que vocês estão a fazer, mas eu tenho ordens e não posso desobedecer. E então nós conseguimos que ele nos desse tempo, porque eles eram imediatamente têm que sair. Não. Conseguimos 1 hora ou mais
para poder falar com todos os alunos que estavam ali, com os estudantes que estavam ali e convencê-los que a melhor forma era realmente sair para não haver, porque senão eles prendiam e faziam coisas, etc. Então conseguimos, lá depois de um debate, lá conseguimos optar pela saída, mas que nenhum fosse preso, nem fichado. No centro, eu utilizava muito os cafés ali. E já agora estou-me a lembrar que havia também as chamadas vigílias pela paz. Porque no fim dos anos 68 e início de 69, o Papa tinha decretado o Dia Mundial da Paz. E os bispos portugueses fizeram uma pastoral da paz a dizer que realmente... Então faziam vigília, a primeira vigília que se fez foi realmente no 31 de dezembro de 69. Então essas chamadas vigílias pela paz. E eu não fui a essa, que foi na Igreja de São Domingos, não fui a essa, mas fui... havia outras que foram organizadas e eu costumava ali ir à Alameda, a Avenida Almirante Reis. E tem os Anjos, e havia aí uma capela, nos Anjos, chamada Capela dos Anjos, onde organizaram também vigias. E eu uma vez fui, várias vezes, mas uma delas, fui lá e como aquilo já estava anunciado, mas aquilo era feito assim clandestinamente, só de ouvido, de boca à orelha, e então, quando eu fui, e já fui assim um bocadinho mais tarde, porque não sabia bem como aquilo estava a PIDE estava presente realmente e tal, e houve um senhor que estava lá e que veio assim, eu entrei na igreja, não estava ninguém, eu achei aquilo estranho, não é? E o que é que isso vai então? E então veio um senhor assim, que agora eu estou a pensar que era da PIDE, não é? E que dizia, se o senhor está aqui, que vem aqui fazer isso? Eu venho rezar, não é? Por a paz, não é? Porque aquilo era assim, não é? E ele disse-me assim, não, isto está proibido, você sabe que isto está proibido, melhor o senhor ir-se embora. Então eu já estou a ver que não havia ninguém, porque ele tinha feito a mesma coisa a toda a gente que vinha ali. Então, ali havia um cafezinho ali em frente, e onde que eu vivia assim, nesse bairro assim, e que eu ia sempre para o café, a gente para o café, ou era na universidade, na biblioteca, ou nos cafés. Aqui muita gente ia estudar para os cafés. E então eu ia ali nos cafés, na Avenida Almirante Reis, assim, perto da capela da igreja, a Igreja dos Anjos. É fácil encontrar isso aí, ainda me lembro bem. A polícia política estava por todo lado. Havia os chamados, que nós chamamos bufos, que eram os indicadores da polícia política, da PIDE, e então eu estava, como outros, não é? Tinha ficha na polícia, agitador e coisas assim. Então, isso de uma parte. Da outra parte era a minha, digamos assim, o meu desacordo com a guerra colonial e a atmosfera, digamos assim, em que se vivia em Portugal naquela altura, com censura por todo lado, não se podiam reunir em nenhum lado, os costumes e usos eram reprimidos, e da outro lugar em Lisboa, frente à residência universitária onde eu estava, no Lumiar, ainda deve estar lá a residência universitária, acho eu, que dos serviços sociais da universidade, e eu estava com uma rapariga a namorar num banco público e frente à residência, que ainda deve estar lá à praça, não é? E o polícia veio e disse, o que é que o senhor está a fazer? O senhor deu um beijo na rapariga, isso não se pode ser, se o senhor quiser fazer mais coisas com a rapariga, aluga um quarto e vai fazer isso, e que aqui é proibido, não sei o quê, e lá nos mandou embora. Então está a ver a atmosfera que era, portanto, mais um lugar ainda. Portanto, essa atmosfera de pouca liberdade, de não liberdade, e que era difícil de suportar para mim, é que eu não estava revoltado contra isso tudo. E então, como participava na universidade e nessas lutas estudantis, e aí houve uma nova lei da incorporação em 69, depois da crise académica, a crise de 69, que foi em Lisboa, Porto e Coimbra. Depois disso, houve uma nova lei da incorporação em que alguns
porque nós podíamos adiar o serviço militar até findar o curso, até sermos formados. Mas aí tinha-se que pedir todos os anos uma licença militar. Todos os anos renovada, para controle, não é? E aí amigos meus, que já foram recusados de prolongar o curso, e eu também, e então eu dizia, ou vou para a guerra, porque já tinha que ir, não podia acabar o curso, ou vou para a guerra, que estava em desacordo com aquilo, pôs-me uma consciência política. Se vou, é para passar para o inimigo. Se não vou, tenho que emigrar do país. E foi então, por causas pessoais e políticas, digamos assim, que resolvi então como sair de Portugal. Como sair de Portugal, eu tinha família no Brasil e disse, bem, não fiz como a maior parte dos portugueses, veio a salto para a França, passando os Pirineus, não é? E eu não. Eu fui então para o Brasil porque tinha família, lá consegui, mas isso também é uma outra história longa, como consegui o passaporte, porque não se dava passaporte depois dos 16 anos, mas isso é uma outra história. Lá consegui, porque ia ver os meus pais ao Brasil antes de ir para a guerra. Foi assim que eu escrevi ao comandante do quartel onde eu estava incorporado, eu tenho que ir para a guerra, salvar a pátria, dar o sangue pela pátria, tudo mentira, não é? Então, se me permite, pelo menos ir dar um beijo aos meus pais que estão no Brasil, não sei o que, antes de ir para a guerra, não sei o que mais. E lá consegui, aquilo foi, não sei como é que eu consegui, mas deu uma autorização. Bom, então fui para o Brasil, e do Brasil encontrei uma chilena que me diz que no Chile estava-se a passar uma revolução, Allende, a Unidade Popular, e diz, vamos para o Chile. E lá fui para o Chile, e aí nos instalamos em Chile, mas depois veio o golpe de Pinochet, terrível golpe, com fuzilamentos na rua, e etc, etc. Vou passar rapidamente. E aí lá consegui, 6 meses depois do golpe, novamente, pela Igreja, porque o Episcopado de Santiago conseguia ainda, com o acordo com as Nações Unidas, refugiar algumas pessoas. Lá consegui refúgio e foi assim que eu vim para a França. Portanto, um ano já depois do golpe, não é? Um ano já depois do golpe, abril, maio de 74, que cheguei então à França refugiado político. Eu estive um ano em França, 74, e aí, como tinha havido o golpe de Estado em Portugal, a Revolução dos Escravos, fui de novo para a minha faculdade de Medicina, onde tinha feito 2 anos, e inscrevi-me no 3º ano, até acabar o curso. Mas como tinha estado em França, e depois conheci também uma francesa aqui em França, quando estive aqui em França em 74, 75, então resolvi vir tirar a especialidade de pedopsiquiatria em França, e depois aqui fiquei, não é?